Notícia urgente acabou de acontecer em Brasília. Durante a diplomação, as redes não perdoaram e reagiram sobre o ocorrido em Brasília. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, mandou chamar e recebeu uma resposta que causou estranheza a todos os brasileiros. Solicito que Suas Excelências, o senhor ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Na Câmara Federal, o deputado reage sobre a diplomação e diz em alto e bom tom o que todos os brasileiros tinham vontade de falar. Em poucos minutos, senhor presidente. Ou melhor, agora, nesse exato momento, são 14 horas praticamente, será diplomado presidente da República pelo Tribunal Superior Eleitoral um ex-presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Um ex-presidiário que, apesar dos crimes cometidos por ele e por sua quadrilha, de acordo com decisões em primeira instância, em segunda instância, em instância recursal, acabou sendo liberado, primeiro da prisão, depois teve seus processos anulados, não foi absolvido, e finalmente teve o juiz, que aliás, repito, teve suas condenações proferidas confirmadas em outras instâncias, teve o juiz de seu processo declarado suspeito por ministros indicados pelo réu condenado, que não se declararam suspeitos de declarar o juiz insuspeito de suspeito. Chegamos a esse momento, ápice do processo eleitoral, com a diplomação, portanto, desse ex-presidiário, deste condenado por corrupção e lavagem de dinheiro que não foi absolvido. E aqui recorro ao ex-ministro Marco Aurélio Mello, que disse isso com todas as letras. Teve seus processos anulados. E Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, sofreu censura do Tribunal Superior Eleitoral por conta desta sua fala, ao dizer verdades. A fala dele, que seria veiculada no programa do oponente, Jair Bolsonaro, oponente a Lula, foi censurada por ordem do Tribunal Superior Eleitoral. Veja que momento triste nós vivemos, senhor presidente. Um processo eleitoral eivado de problemas, sobre o qual nem parlamentares hoje estão autorizados a dar livremente a sua opinião. Muitos com receio, com medo. Eu não tenho. Saiu inclusive uma decisão na semana passada do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que estariam sujeitos a uma multa de R$20 mil por dia a ser descontada diretamente do salário os parlamentares que fossem reincidentes em falas atentatórias à justiça eleitoral e ao Estado Democrático de Direito. E fui incluído nessa decisão, apesar de jamais ter sido condenado uma vez por quaisquer tipo de falas atentatórias à justiça eleitoral e ao Estado Democrático de Direito. Ou seja, estou ameaçado de receber uma multa por reincidência, sendo que nunca fui incidente. Mais um absurdo, senhor presidente, caros colegas parlamentares, que nós estamos presenciando nesse momento. Não por acaso, ontem protocolei os embargos de declaração para que o ministro Alexandre de Moraes possa retirar-me deste processo. Afinal de contas, não faz o menor sentido estar ali. Minhas redes, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, aliás, foram desbloqueadas sem jamais terem sido suspensas ou bloqueadas. Veja só que coisa mais absurda. Repito, senhor presidente, de minha parte eu tenho imunidade parlamentar, aliás, todos os parlamentares aqui têm, e eu não tenho nenhum receio, nem por multa, nem por tortura que me venha eventualmente a ser infligida por
qualquer pessoa que seja, tortura física que seja, jamais me calarei. Jamais desrespeitarei o meu eleitor que espera que eu fale aqui e diga o que eu penso. Lamentavelmente, vemos hoje o coroamento deste processo eleitoral, um coroamento inverso com esta diplomação, depois de uma série de ilegalidades e inconstitucionalidades promovidas por quem deveria ser o primeiro a respeitar a lei e a Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. E mais, o senador da República mostrou toda a sua indignação ao se candidatar à presidência do Senado. Paz e bem, muito boa tarde a todos vocês. São 14 horas e 39 minutos dessa segunda-feira, aqui no Senado Federal, no último sábado. Eu lancei a minha candidatura à presidência do Senado Federal. E a gente vem já com o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, trabalhando há algum tempo pela reeleição. O senador eleito, ex-ministro do atual governo, é candidato, também lançou na quarta-feira, e nessa mesma semana eu, depois de muita reflexão, de conversa com colegas, né, com essa equipe que está aqui, que é a nossa equipe que está comigo desde o início do mandato, resolvi lançar essa candidatura, porque eu estou há 4 anos aqui e já participei de 2 eleições de presidentes do Senado. Primeira do Davi Alcolumbre, que foi quase cair de paraquedas nessa eleição no aspecto de organizar, pouca gente sabe disso, organizar umas 3 ou 4 reuniões para que ficasse um nome contra o Renan Calheiros. E dali eu mediei e foi saindo um Álvaro Dias, saiu a Simone, saiu o Tasso Gereissati, foi saindo um para ficar um, e acabou sendo o Davi Alcolumbre, que acabou ganhando aquela eleição, e eu votei no Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre se comprometeu de acabar com segredismos aqui dentro do Senado, a Casa Revisora da República. Infelizmente, isso não aconteceu. O voto aberto, que foi um sucesso, quem lembra que os brasileiros naquela eleição pararam para assistir a decisão aqui do novo presidente do Senado, o voto aberto foi decisivo ali, os senadores mostrando o voto pela primeira vez aqui no Senado Federal, e nós fomos bater de gabinete em gabinete por um requerimento do voto aberto. Conseguimos a maioria dos senadores assinaram esse requerimento. Mas o presidente Davi Alcolumbre não cumpriu aquilo que, no discurso de posse, ele se comprometeu, que era de acabar com o voto secreto na casa. Também não deliberou sobre uma demanda crescente dos brasileiros para que voltemos a ter harmonia e independência entre os poderes de verdade. Nós temos um poder sobre os outros, de um certo ponto até esmagando os demais poderes da República, que é o STF e a Casa Revisora da República, que tem o dever constitucional de investigar eventuais abusos de ministros, deliberar sobre impeachments, sobre CPIs, né, que foi batizada de CPI da Lava Toga, não faz isso. São mais de 60 pedidos de impeachment engavetados. Só eu tenho 3 pedidos de impeachment aqui nessa casa. O Rodrigo Pacheco foi eleito logo depois e manteve essa omissão do Senado com relação à deliberação desses pedidos de impeachment e outras pautas também. Pautas para democratizar a casa, né, para que senadores que não são, entre aspas, amigos do rei, tenham a oportunidade de ter seus projetos votados. E, infelizmente, o senador Rodrigo Pacheco não deliberou sobre algumas pautas importantes para a sociedade. Eu não tenho
tanta responsabilidade nisso, porque não votei nele naquela eleição. Então, eu sou contra reeleição, o instrumento da reeleição. Deixei isso claro na campanha que me trouxe ao Senado. Não vou disputar a reeleição por questão de coerência, de princípios e valores que eu acredito. E gostaria muito de deixar um legado do nosso trabalho, porque ninguém faz nada sozinho, dessa equipe enxuta que nós temos, mas comprometida com um trabalho sério aqui no Senado Federal. Queria deixar um legado para as futuras gerações, dos nossos filhos e dos nossos netos. E por isso resolvi lançar o meu nome a candidato à presidência do Senado Federal. O cenário até agora são 3 candidatos. O presidente Rodrigo Pacheco, que já vem há um bom tempo trabalhando na sua reeleição, apoiado pelo Lula. O Rogério Marinho, que lançou na semana também que eu lancei, só que um pouco antes, quarta-feira, a sua candidatura, ele que foi ministro do atual presidente da República. E nós vamos ter um caminho alternativo, um caminho independente, onde a gente possa colocar pautas transparentes para a população. Eu não tenho dúvida que essa casa aqui, eu conheço todos os senadores e a gente aprende com cada um deles, né? Tem muitos senadores aqui valorosos, pessoas que têm boa intenção, e já comecei a procurar alguns e vou procurar todos os que estiverem dispostos ao diálogo. A regra da boa convivência é o diálogo e nós vamos buscar esse entendimento para que a gente possa fazer aqui se Deus abençoar. É difícil, eu tenho convicção, o jogo já começou, o jogo é bruto, né? Mas nada é impossível, né? E a gente vai tentar, com apoio de parte da população brasileira, de forma muito transparente, disputar essa eleição e, através do voto aberto, também decidir, quem sabe, esse pleito tão importante para a nação. Nos momentos difíceis que a gente vai ter pela frente, né? Tempos um pouco sombrios, que a gente já começa a ver com essa PEC que foi aprovada às pressas aqui no Senado, na CCJ, semana passada, passando de uma forma muito triste, sem direito à audiência pública com economistas para avaliar impactos. Depois a gente viu que não era 145 bilhões, com os penduricalhos ultrapassa 200 bilhões. Então é como você dar com a mão e tirar com a outra das pessoas, né? Com relação aos benefícios sociais, o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, o nome que você quiser dar, ou R$150 por criança, isso ninguém tem dúvida, é ponto pacífico, é convergência nossa. Mas isso representava ali, no máximo, 70 bi. De onde é que vão esses outros 200 bilhões aí, né? Para o que transcende esse valor. Então, a gente precisa de coisas mais claras. Qual a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu no Brasil hoje? Comente, porque a sua opinião é muito importante. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos inéditos.